Bom, boa noite a todos. Eu queria dizer primeiramente que é uma honra estar aqui com o nosso orientador, professor Dr. Mário Jucá, ele que nos orienta nesse projeto chamado IT Covid, no qual nós trazemos à população informações importantes e relevantes acerca da Covid-19. É um projeto que é executado dentro das paredes do HU, com todo o apoio da gestão e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Queria primeiramente dar as boas-vindas ao professor Mário. Boa noite, professor Mário. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, professor Mário, vamos direto a uma pergunta já mais clara para esclarecer um conceito à população. O que viria a ser sequela? Sequela, Arthur, é uma alteração, pode ser uma alteração anatômica, quer dizer, nos tecidos, nos órgãos, ou na função do organismo, depois de uma determinada doença ou depois de um determinado acidente. O indivíduo sofre um acidente e fica com dificuldade de andar, fica mancando, ele ficou com uma sequela motora. Ele tem uma doença e ficou com uma dificuldade de falar, ele ficou com dislalia, ficou com uma dificuldade de falar. Teve um AVC e ficou com dificuldade de levantar a mão, de mexer a mão. Então, essas consequências, essas limitações anatômicas ou funcionais decorrentes de uma doença ou de um acidente, a gente costuma chamar de sequela. Certo, Mário, perfeito, professor Mário. E do ponto de vista da Covid-19, nós sabemos que as afecções respiratórias são as mais prevalentes e as mais importantes no contexto dessa doença. E nós gostaríamos de saber quais são as principais sequelas respiratórias no paciente que tem Covid-19 ou que teve Covid-19. Pois é, a Covid-19, ela não é uma doença respiratória, ela é uma doença sistêmica. Agora, como a entrada se dá pela boca, pelo nariz, pelos olhos, então as vias aéreas estão bastante envolvidas, o pulmão é um órgão bastante envolvido, a gente tem, desde no momento da doença, complicações muito importantes no pulmão, nas vias respiratórias, e depois a gente tem observado e tem lido na literatura também as consequências que essa doença leva no aparelho respiratório. Então, é mais comum, muito cansaço. O indivíduo cansa, fica com a dificuldade de respirar, com a respiração curta, ele puxa muito ar e tem dificuldade de expandir o pulmão por causa de uma diminuição da capacidade respiratória desse paciente. Então, ele fica com uma dificuldade de respirar e também de trocar o oxigênio necessário para que nós tenhamos uma qualidade boa de vida. E a gente fazer uma troca gasosa, a gente inspira e fazer essa troca, tirar o gás carbônico do organismo e oferecer oxigênio. Então, o indivíduo fica geralmente com muito cansaço, muita fadiga, às vezes fica respirando rapidamente, que a gente chama de taquipneia, né? O indivíduo fica com aquele cansaço, sempre com aquela respiração ofegante por alguns meses, às vezes de forma leve, às vezes de forma moderada. Essas são as alterações mais comuns que a gente tem observado. A gente também vê na literatura que essas alterações são decorrentes de cicatrização, de fibrose no pulmão depois da inflamação, que é um processo natural do organismo resolver um processo inflamatório com a substituição do tecido inflamado por tecido fibrótico, como a gente chama, que é um tecido rico em cartilagem, mas em colágeno, um tecido rico em colágeno, mas pouco elástico. Então, o pulmão perde aquela sua elasticidade, porque o tecido fibrótico é um tecido rígido, é um tecido que não expande como o tecido natural do pulmão, os pneumócitos. Perfeito, Mário. Muitos pacientes que têm Covid necessitam de cuidados intensivos e vão à UTI.
e me deparei com um termo chamado síndrome pós-UTI. O que viria a ser essa síndrome e ela afeta muitos pacientes que têm Covid ou não? Afeta, assim, Arthur. A síndrome pós-UTI, ela ocorre porque o indivíduo fica muito tempo entubado. Então, uma das causas também de lesão de vias respiratórias é a intubação. Não só pelo ato de estar entubado, mas também pelas próprias características da receptividade do oxigênio através de máquina. Então, essa máquina pode oferecer muito oxigênio, lesa. Se ela oferece esse oxigênio em alta pressão, também lesa. Então, isso daí é uma coisa que ocorre em indivíduos entubados. Mas a síndrome pós-UTI, ela não está limitada a isso, a só lesão respiratória por intubação. Mas também há outros fatos que ocorrem no ambiente da UTI. E também ela não é restrita à Covid, ela ocorre no indivíduo que permanece muito tempo hospitalizado em UTI. Então o indivíduo, ele às vezes perde a noção de dia e de noite, porque geralmente as UTIs ficam com a luz acesa o tempo inteiro, a não ser em determinadas UTIs já humanizadas, que o paciente fica mais resguardado no quarto da UTI, aí ele tem condições de, às vezes, apagar a luz. Mas num ambiente amplo, num ambiente onde ficam 8, 10 camas, ele geralmente perde essa noção de dia e noite. Então ele fica muito estressado, ele não sabe qual é o tempo, ele perde a noção de tempo, fica às vezes deprimido, vem aquele processo de ansiedade, medo, depressão. E ainda na síndrome de pós-UTI, a gente observa uma coisa muito interessante, que é o indivíduo que permanece muito tempo deitado na cama. Então, ele perde a força muscular, perde sensibilidade, mesmo com todo o apoio da fisioterapia, a gente observa uma perda de força muscular. Isso faz parte também da síndrome pós-UTI. Uma outra coisa observada na síndrome pós-UTI é uma perda de memória. É uma queda do estado cognitivo, o indivíduo fica às vezes confuso, não lembra das coisas. Isso angustia às vezes a família quando ele esquece um familiar, pergunta quem é, mas isso é transitório. Geralmente as pessoas voltam, quando voltam para o ambiente normal, ambiente familiar, elas vão recobrando a memória e ficam bem. Agora, vocês imaginem que isso é pouco, não é uma coisa muito frequente como os problemas respiratórios, como falei, de fadiga, de cansaço, porque os casos graves são só em 5%, mas nós já temos muita gente, nós estamos na cifra de 30 milhões de pessoas. Então, a gente já tem mais de 50 mil pessoas com quadros que passaram a ser graves e precisam de reabilitação, precisam de apoio. Pois é, professor Mário, é algo muito sério. E tratando de outro sistema que anda em conjunto com o respiratório, o sistema cardiovascular, o que o senhor tem observado, tanto na prática clínica quanto na literatura a respeito deste sistema tão importante? Pois é, Arthur, a gente geralmente trabalha quando a gente recebe os pacientes nossos, que foram diagnosticados por nós, que gostam de ser acompanhados por nós, que vão no nosso consultório. A gente sempre trabalha de forma multidisciplinar. Então, a gente não trata o paciente com alterações cardiológicas, mas encaminha para um cardiologista para que ele possa estar dando as orientações mais especializadas. O que a gente tem observado na parte cardiológica, tem até um estudo alemão que mostra que depois da Covid, na recuperação, os pacientes recuperados, em torno de 70% apresentam alguma alteração cardiológica. Então, essa alteração pode ser uma arritmia, e a arritmia mais frequente é um ataque cardíaco, o coração bate muito rápido, fica batendo muito rápido, inclusive no repouso.
Porque a gente, quando corre, quando a gente faz um esforço, a gente tem, naturalmente, um ataque cardíaco. Mas a taquicardia da Covid, como sequela, ela é observada no indivíduo em repouso. Ele está assistindo televisão quando vê, ele tem um ataque cardíaco, o coração começa a bater muito rapidamente. Uma outra coisa que tem também sido observada e comentada, e eu tenho 2 pacientes que tiveram essa alteração, é que eles não eram hipertensos. E depois eles se tornam hipertensos depois da Covid, de ter se recuperado. Existe aí uma relação, talvez, com o receptor da enzima, né, que é a ECA, é uma enzima que que dá entrada, que tem uma relação com o vírus, e talvez seja uma explicação para essa hipertensão, mas é observado também. Praticamente são essas alterações que a gente tem observado na prática clínica. Pois é, professor Mário, o senhor citou o sistema da enzima ECA, que está interligado também à função renal, ao sistema urológico, ao sistema urinário. E do ponto de vista urinário, do ponto de vista para o clínico geral e para a população, que problemas aparecem no pós-Covid-19? No paciente de formas leves e moderadas, nenhum. Naqueles pacientes graves que ficaram internados e que evoluíram para septicemia, quer dizer, com infecção generalizada, com alteração renal aguda, geralmente faz insuficiência renal aguda, esse paciente pode continuar com alterações próprias da insuficiência renal, como perda de proteína na urina, perda de açúcar, de glicose na urina, mas isso de forma transitória também. Não se tem muito relato de o indivíduo evoluir com insuficiência renal crônica. A gente não tem. A gente tem observado a piora de pessoas que já fazem diálise, hemodiálise, quando ele tem Covid, então isso é um fator de agravamento da doença, mas como sequela é só isso. A gente tem observado que a insuficiência renal aguda que ele teve, nos casos graves, pode permanecer dando alterações renais por mais alguns meses. Mas a gente ainda precisa de mais tempo, nós estamos no 7º e caminhando para o 8º mês de doença, muito cedo, para a gente ter ainda sequelas já bem estabelecidas. Nós estamos, neste momento, através desse projeto, que é o projeto UPA Convida, quer dizer, é um projeto de extensão da universidade, desenvolvido no hospital universitário, que a gente está tentando trazer esses questionamentos para a população, trazer informações para a população, Arthur. Perfeito, professor Mário. Quando eu perguntei ao senhor lá no começo da entrevista sobre o que seria sequela, o senhor citou sequelas de um acidente vascular cerebral, por exemplo. E do ponto de vista neurológico, o que é que a literatura sabe, o que é que se observa em pacientes pós-Covid do ponto de vista neurológico? Do ponto de vista neurológico, a gente tem também, como você falou, a gente aí fica entre neurológico e vascular, porque o acidente vascular cerebral é isquêmico, geralmente por um êmbolo, um trombozinho que se forma nas veias e ele sobe, e aí obstrui um vaso cerebral, um ramo cerebral, dando o que a gente chama de acidente vascular cerebral, AVC, isquêmico. Mas o que tem se observado também, os colegas neurologistas, eu tenho conversei com a professora Letícia, e ela me falando que também tem observado alguns sintomas, como neuropatias, como cefaleia. Eu tenho alguns pacientes, quase todos reclamando, que depois ficam com uma dor de cabeça muito persistente, precisando geralmente tomar analgésicos frequentes. Então a cefaleia, a tontura. Eu acho que basicamente são essas alterações neurológicas que a gente tem observado mais.
bem lembrado aqui. Perda do paladar, que a gente sabe que o vírus também atinge os nervos, os pares cranianos. Então, o indivíduo na fase aguda tem perda do paladar, perda do olfato, e ele fica com essa perda do olfato, com essa perda do paladar, de uma forma mais persistente. Isso angustia muito o indivíduo, porque tem gente que, por exemplo, vive de degustação. Então, como é que o indivíduo, com a perda do paladar, volta ao trabalho, se ele precisa do paladar para trabalhar, não é verdade? Então, a perda do olfato também, não sente cheiro, isso também leva muito estresse, muito ansiedade, mas tem sido bastante observado, esses dois sintomas têm sido observados, tanto a perda do olfato como a perda do paladar de forma persistente. Como eu falei, cefaleia e tontura. Pois é, professor Mário, e são fatores que impactam diretamente a saúde mental do indivíduo. E o senhor citou a questão vascular, a questão do sistema vascular, como ele está integrado com o sistema cardiovascular, como ele está integrado com o sistema neurológico. Do ponto de vista vascular especificamente, o que se sabe a respeito das sequelas na Covid-19, pós-Covid-19? A gente tem observado as vasculites, tromboflebite, muito frequente, né, como um processo que gera trombo. Então, a gente tem observado tromboflebite, os vasculares têm acompanhado junto conosco. Eu ontem, inclusive, estava falando com o professor Guilherme Pita, que ele dando a forma de tratamento que ele faz em cada caso, mas o que tem se observado é isso. Vasculite, tromboembolismo, e esse tromboembolismo levando a tromboflebite, às vezes até a obstrução mesmo de vasos, principalmente membros inferiores, levando a necrose de tecido, a necrose de membro e de partes do membro inferior, e que chega à necessidade de amputação. Mas isso não é a regra. O que é mais frequente são as vasculites, as neuropatias periféricas e também tudo isso levando para, às vezes, uma dificuldade de locomoção e prejudicando a deambulação, que é tão importante para o paciente voltar às suas atividades, voltar à atividade física, que é das recomendações no pós-Covid mais importante, é o indivíduo voltar às suas atividades físicas para ele recuperar. A gente sabe que a atividade física tem até um papel importante na saúde mental, na recuperação desse indivíduo, jogando hormônios, as endorfinas, para que essas pessoas reajam melhor e tenham uma melhor recuperação, Arthur. Pois é, professor Mário. Nós falamos de sistemas que são muito importantes para a vida do indivíduo, só que existe um sistema também muito importante que abriga o maior órgão do nosso corpo, que é o sistema tegumentar. Na pele, doutor Mário, na pele, professor Mário, o que é que tem se observado? Do ponto de vista dermatológico, há alguma sequela concomitante ao período pós-Covid-19? Olha, as lesões de pele que são observadas logo no início da doença, no curso da doença, elas desaparecem. Elas desaparecem, não tem assim muita sequela de pele. Na pele, geralmente a gente observa que as pessoas recuperam a pele naturalmente. Não tem muitas lesões dermatológicas. A lesão que os dermatologistas têm chamado muita atenção, e também a gente tem observado na literatura, quando a gente está estudando as sequelas da Covid, é a perda do cabelo. Muita perda do cabelo. Hoje estava comentando que a alopécia, como se chama perda do cabelo, em todos os meus pacientes, eles reclamaram. Quando eu passo pente, parece que o cabelo vai sair todo no pente. Então, essa queda de cabelo tem sido uma coisa muito observada e muito comentada também pelos dermatologistas, viu, Arthur? Então, e essa perda de cabelo, principalmente em mulher, tem causado muito desconforto, muita angústia, porque vem a mexer com a vaidade, né?
com a beleza. Claro, claro. Então, isso também é um impacto ruim, mas que ocorre com muita, mas muita frequência mesmo, a alopécia. Essa tem sido, assim, a característica dentro da dermatologia que mais tem chamado a atenção. Professor Mário, é interessante o quão pouco nós conhecemos a respeito desse vírus ainda, né, e o quanto ainda resta a ser conhecido. Essa semana eu ouvi de uma figura pública a afirmação de que a Covid é simples assim, ou se morre ou não se morre. E eu queria saber qual a opinião do senhor com relação a esse tipo de generalização a respeito desta doença. Antes de falar sobre isso, eu estava vendo hoje um artigo que traz também a infertilidade em homens, você imagine. Né? A gente ainda não tem muito conhecimento, mas já tem trabalho mostrando que ela pode tornar o homem infértil. Então, repare como a gente ainda tem muito que aprender em termos de sequela dessa doença. Eu acho que nesse mesmo período, no próximo ano, lá para o meio do ano, certamente a gente está fazendo uma live com mais informações sobre as sequelas. Deus permita que sejam sequelas que sejam bem leves, que possam ser superadas com a reabilitação e com algum tipo de tratamento, seja ele fisioterapêutico, seja ele cirúrgico, mesmo clínico, mas que a pessoa volte a ter uma funcionalidade próxima à normalidade, já que a sequela ela traz alterações tanto anatômicas como funcionais, na maioria das vezes de forma permanente, nas doenças. E isso que você chamou a atenção, essa dicotomia da Covid entre indivíduos que morreram e indivíduos que se salvaram, é próprio da sociedade, a gente sabe disso. A sociedade, ela vê com muita dor, né? Muita dor para a família, muita dor social, né? Pela perda, e o outro lado, graças a Deus, porque não morreu. Mas o que a gente está chamando atenção nessa live é que essa dicotomia só entre mortos e recuperados, ela ainda não é bem estabelecida. A gente ainda precisa muito estar atento às alterações que vão surgir diante nesse momento pós-Covid. Então, reabilitação é uma coisa muito importante nesse momento. Então, como reabilitar, né? Usar os especialistas, as pessoas precisam trabalhar de forma multidisciplinar e também multiprofissional, interprofissional, para que a gente possa estar dando à população acometida pela Covid e uma forma de se reabilitar de maneira que fique menos pesado aquela sequela, aquela alteração ocorrida em decorrência da doença. A gente ainda vai ter muito que aprender. Esses próximos meses serão de muita observação. Nós estamos observando claramente uma diminuição. Parece que a nossa curva está atingindo um platô já em tendência de queda. Isso é muito importante, mas a gripezinha não passou. Ainda está fazendo muitas vítimas e a gente precisa estar atento para acompanhar essas pessoas logo no início, porque o tratamento precoce ficou claro de ser a ferramenta mais importante no enfrentamento da Covid. Então, tratamento precoce quer dizer a utilização das drogas disponíveis. Não é? Ela é uma doença muito democrática, ela não escolhe nem raça, nem classe social. Vocês estão vendo aí nos noticiários tantas pessoas de classes menos privilegiadas como altas personalidades no Brasil e no mundo sendo acometidas.
Então, a gente sabe a importância do tratamento precoce com as drogas disponíveis, e mais que isso, agora, a gente está atento, a gente está bastante atento nas sequelas, nas consequências decorrentes da doença. Isso é muito importante para nós. E o nosso projeto, ele está caminhando junto com o setor de pesquisa do Hospital Universitário, que tem várias pesquisas sendo desenvolvidas nesse assunto da Covid, para que a gente possa estar entendendo esse comportamento desse vírus, tanto no momento da doença, como também no decorrer do tempo, no pós-Covid. Pois é, professor Mário, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão aqui na nossa live. O projeto conta com a ajuda do Hospital Universitário para levar à comunidade todas as informações necessárias para o bem lidar com a Covid-19. Nós agradecemos também ao nosso orientador, o professor Dr. Mário Jucá, que se disponibilizou a dar-nos esses esclarecimentos, e quaisquer dúvidas podem colocar no chat que nós faremos o possível para respondê-las. Professor, muito obrigado. Pois é, Arthur, eu que agradeço muito, agradeço a gestão da Universidade Federal de Alagoas, na pessoa do seu magnífico reitor, José Aldo Toiolo, que nos proporcionou esse projeto. Queria agradecer também ao Hospital Universitário, na pessoa do seu superintendente, professor Célio Rodrigues, que não tem medido esforços para apoiar essas iniciativas, e também foi muito importante a participação do hospital no momento da doença. E será ainda nesse acompanhamento no ambulatório especializado no pós-Covid, para que a gente possa estar trabalhando com os nossos especialistas assim que o hospital voltar ao atendimento normal. A gente ainda não está com todos os ambulatórios funcionando de forma habitual, mas isso vai voltar paulatinamente. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa live, agradecer ao Arthur pela condução desse momento, e dar uma boa noite a todos. Boa noite.